texto que nos chama a atenção, exatamente para o tema desta canção. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, no amor por Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Verso 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos orar? Santo, eterno e poderoso Deus, obrigado porque o Senhor tem derramado sobre nós a tua graça. E é por ela, meu Deus, que fomos alertados, orientados, despertos, chamados, convocados e responsabilizados. E aqui estamos, meu Senhor, para te servir, para te adorar, para te amar. Perdoa-nos, ó Deus, se não chegamos ainda à plenitude destas coisas, mas pedimos ao Senhor súplices que nos ajude neste empreendimento, para que em todo o tempo te adoremos, te busquemos e te sirvamos corajosamente. Ajuda-nos por amor do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. C.S. Lewis disse certa vez: se você quiser saber o quão orgulhoso você é, a maneira mais fácil é perguntando-se: o quanto não gosto quando outras pessoas me desprezam, ou se recusam a me notar, ou me tratam com superioridade, ou se exibem. C.S. Lewis tem uma maneira muito especial de escrever. É uma maneira próxima. Ele escreve como um amigo que nos conhece, como alguém que sabe das nossas fraquezas e das nossas limitações. E ele diz aqui com a perspectiva de um amigo íntimo: se você quiser conhecer o tamanho, a intensidade, a altura do seu orgulho, observe algumas coisas. Pergunte a você mesmo o quanto você não gosta de certas coisas. E você já parou para pensar como muitas vezes nós nos irritamos somente em pensar em algumas posturas, em algumas atitudes, até mesmo das pessoas que nós amamos? É algo extremamente fácil, é algo extremamente simples de acontecer, porque realmente muito orgulho ainda paira em nossos corações. Somos em extremo orgulhosos. E vemos aqui a declaração de um homem que diz: olha, Deus fez algo comigo para que eu não me ensoberbecesse. E por que a gente pensa aqui em Paulo como um soberbo? Por que a gente olha para esse texto e vê Paulo falando que o Senhor entrou com uma providência para que ele não fosse um soberbo, para que ele não se tornasse um metido, para que ele não fosse alguém de nariz empinado, para que ele não fosse dado à arrogância? Se você for olhar o contexto, você vai perceber algumas coisas muito interessantes. Paulo está fazendo a sua defesa aqui no capítulo 11. E à medida que ele faz essa defesa, Paulo vai externando algumas coisas acerca da sua vida. Ele fala da sua nacionalidade, ele fala das suas origens, ele fala do seu ministério, ele fala do seu trabalho e até mesmo das coisas que ele já enfrentou na sua vida. Paulo tinha um currículo intenso em termos de experiências. Paulo não era apenas um homem culto, um homem sábio, um homem experimentado, mas Paulo era também um homem colecionador de grandes aventuras. Paulo estivera preso, Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por açoites,
Paulo apanhou de um jeito que pouca gente apanhou na vida. Você levar um castigo de 195 chibatadas não é uma coisa lá muito simples. E é interessante que essas 39 chibatadas eram feitas assim, 1/3 na região do peito e 2/3 nas costas. Ou seja, era para o cara não dormir mesmo depois de uma sova dessa. Todo retalhado, todo marcado, todo ardido, desses açoites. Paulo passou por isso. Paulo apanhou não apenas com um chicote, que era feito de couro de boi, de couro de jumento. O pessoal procurava materiais duráveis, que não deixassem o algoz na mão na hora da execução da sentença. Então a gente fica pensando, puxa, couro de jumento. Mas Paulo apanhou, Paulo foi fustigado com varas. Daí eu imagino que era uma vara de uma madeira que não se quebrasse, para que o castigo, novamente, não fosse interrompido. Paulo falava, olha, eu tenho descendência nobre, eu sou hebreu e sou israelita. Paulo falava, eu tenho pedigree. E tudo isso porque no contexto de Coríntios, essas coisas tinham muito valor. Para vocês terem uma ideia, um pregador, um palestrante na região de Corinto, só era ouvido se ele cobrasse caro, se ele valorizasse o seu trabalho. E qual era a perspectiva de Paulo? Por que Paulo era ridicularizado? Paulo rejeitou receber salário da igreja. Paulo disse, olha, eu não quero ser pesado para vocês. E por causa dessa atitude de amor de Paulo para com a igreja, as pessoas dizem, esse cara não sabe nem o que está falando, por isso que ele não cobra. A mensagem dele é fraca. O que ele está dizendo não tem valor. E Paulo então faz a sua defesa mostrando de onde ele vinha, o que ele possuía, a sua história, os seus sofrimentos e a grandeza do seu amor. E aqui Paulo, ele diz, olha, se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, deixa eu falar para vocês, não bastasse todas essas coisas do meu currículo, da minha história, das vivências que eu tenho, eu ainda tenho experiências sobrenaturais, eu tive visões, eu fui a lugares que homem nenhum foi, eu fui tão alto que as coisas que eu vi, eu nem tenho o direito de falar, nem tenho autorização para contar, mas Paulo diz que foi até o 3º céu. O 1º céu remete-se à ideia da atmosfera, é onde nós estamos, é o céu azul que você vê. O 2º céu é o espaço, que você consegue vislumbrar bem à noite, notadamente se você estiver num lugar sem iluminação pública, você vai ver a beleza que é o céu, você vai ver as galáxias, você vai ver as constelações, esse é o 2º céu, e Paulo disse, olha, eu fui além disso aí, vi coisas que vocês não são capazes de imaginar, verso 4 aqui do capítulo 12, fui arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então Paulo estava dizendo, se é para me orgulhar, eu tenho do que me orgulhar, eu tenho motivos, tenho razões, tenho pedigree para me orgulhar profundamente, no entanto, eu não vou fazer isso, até porque o Senhor me impede de fazê-lo, e a maneira com a qual o Senhor faz isso, é justamente por meio da sua graça. E eu gostaria de falar com você hoje sobre graça absoluta, sobre essa graça que supera todas as coisas, sobre essa graça que vai além de tudo aquilo que nós conhecemos. E quando Paulo começa a nos dizer que o objetivo de tudo isto é para que ele não se ensoberbecesse, ele começa a falar exatamente de uma dificuldade que ele possuía no seu corpo. Muitas inferências são feitas em relação a esse espinho. O que seria o espinho de Paulo? Alguns comentaristas chegam a dizer que pode ser um pecado, uma fraqueza de Paulo. Mas a maioria dos bons comentaristas entendem que Paulo está falando de uma enfermidade crônica, a qual ele nos dá uma pista quando ele escreve aos Gálatas, relatando uma dificuldade na sua visão, relatando o carinho num primeiro momento dos Gálatas, quando eles chegaram ao ponto de até mesmo querer ofertar seus olhos a Paulo para que ele pudesse voltar à normalidade da sua vida.
O fato é que esta situação, chamada espinho, que Paulo não entendia, que Paulo não conseguia responder o porquê de haver na sua vida, ele entende que a presença daquela situação tinha um objetivo, que era mostrar a ele a condição absoluta da graça de Deus na sua vida. E como esta graça se manifesta? O que ela faz? O que ela está encarregada em promover na vida de Paulo e, consequentemente, na minha vida e na sua vida? A graça absoluta tem como propósito promover manutenção em nossa humildade. A graça absoluta que Paulo experimenta é para que em seu coração se estabelecesse de forma cada vez mais intensa, mais firme, mais profunda, uma postura humilde. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Se Paulo tinha um currículo invejável no que diz respeito às suas experiências terreais, Paulo tem também algo de que se gloriar no que diz respeito à sua espiritualidade. Mas este espinho fazia com que Paulo voltasse à terra, fazia com que Paulo se lembrasse de que ele era nada, de que ele era pó, de que ele era alguém comum. Mas esse alguém comum, cercado, envolvido pela graça de Deus. A graça, meus irmãos, tem como propósito nos enquadrar, colocar-nos em nosso lugar, estabelecer limites que naturalmente somos tendenciosos a quebrar. Se há uma coisa que nos irrita grandemente é muitas vezes nos reconhecermos limitados, impedidos de fazer aquilo que queremos. E a graça do Senhor, por seu amor cuidadoso, nos coloca em nosso lugar, mostrando-nos que somos, por natureza, limitados e carecentes, portanto, de equilíbrio. A graça tinha como propósito fazer com que Paulo se lembrasse que o seu compromisso era com a mensagem. Paulo fora chamado por Deus para ser um seu mensageiro, para ser alguém encarregado de fazer a sua obra, de levar adiante a vontade do Senhor. Paulo se incomoda tanto que ele diz: "Eu já orei 3 vezes, já pedi a Deus", e a resposta do Senhor foi muito interessante. Mas, por enquanto, o que nós compreendemos aqui é que a graça absoluta faz-nos absolutamente conscientes de quem nós somos, do que precisamos, do que carecemos. A graça de Deus sobre nós, meus irmãos, não é uma chave mágica que viramos e recebemos o que queremos, mas é o cuidado do Senhor ao nos mostrar o que nós devemos ser e fazer diante dele. Graça absoluta promove manutenção da nossa humildade, mas também promove a construção de uma intimidade com o Senhor. O objetivo da graça de Deus é fazermos mais próximos. Paulo diz: "Olha, eu já orei 3 vezes". Paulo reconhece que a presença daquele espinho tem sido útil para que ele orasse, mas a oração de Paulo ainda não estava de acordo com a vontade do Senhor. Então ele me disse: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza". E é interessante que logo em seguida a essa resposta, Paulo muda de postura, de boa vontade. Então o que percebemos aqui é uma voluntariedade, uma compreensão, é um coração tranquilo diante da realidade. O Senhor falou, o Senhor apresentou, o Senhor disse: "É assim que você vai viver". E ele então diz: "De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas". É interessante a gente observar essa postura de Paulo. Gloriar-se aqui é o se orgulhar, é o contar vantagem com algumas coisas, né? Mas Paulo não está contando vantagens de suas vitórias, Paulo não está contando vantagem de suas conquistas, das almas que ele conseguiu arrebanhar. Paulo está aqui agora dizendo: "Olha, eu conto vantagem das coisas que eu sofri por causa do Senhor". E você verifica essa postura de Paulo quando ele escreve a Timóteo, relatando, não é, as conquistas
que ele alcançou por estar preso. Ele diz: olha, foi bom eu estar preso porque eu pude evangelizar toda a guarda do imperador. Foi bom eu estar preso porque aqui eu percebi que a missão não morreu. Foi bom eu estar aqui porque eu entendi que os homens podiam me prender, mas eles não podiam aprisionar o evangelho. Então Paulo diz: de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E ele só é capaz de reconhecer isso porque a sua intimidade é cada vez mais fundamentada, mais intensificada, porque a oração que Paulo faz é uma oração de dependência do Senhor. Não é uma oração de autonomia. Paulo não pede ao Senhor que ele seja alguém ensimesmado, voltado para si mesmo, confiante nas suas próprias forças. Mas a graça absoluta que se derrama sobre Paulo faz com que ele entenda que ele depende cada vez mais do Senhor. Portanto, quando Deus o responde, o que Paulo recebe da parte do Senhor é compreensão. Ele entende o que Deus quer e logo ele se submete, porque a sua confiança está no Senhor. Por isso ele diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que Paulo entende é que quando ele reconhece que não pode, ele recebe o fortalecimento do Senhor. Paulo entende que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O que é interessante a gente observar é que quando alguém abraça uma postura de soberba, ele está caminhando só, ele está ao sabor das suas próprias orientações. É como alguém que está fazendo uma viagem por um caminho desconhecido pela primeira vez e diz: eu sei para onde eu estou indo, mas não sabe. É muito interessante, né? Quando você está viajando com a sua esposa, eu acho que isso aqui já aconteceu com muitos dos meus irmãos. E você entra num lugar e você vira uma esquina, vira outra. A esposa logo percebe: você está perdido. Para e pergunta. E você diz: não, eu sei para onde eu estou indo. E mais esquinas, e nunca chega. É mais ou menos assim. Um coração ensoberbecido, um coração que acha que sabe o que está fazendo, um coração que não se submete, que não confia no Senhor. Mas quando você para o carro, baixa o vidro e pergunta: moço, aonde fica tal lugar? E você recebe uma orientação precisa, aí também é outro ponto. Porque às vezes você pergunta, uma vez eu perguntei a um frentista, e ele me deu uma direção completamente oposta, e o resultado foi que eu me desviei da rota 80 quilômetros. E aí eu fiz um juramento para mim mesmo: nunca mais pergunto nada para frentista. O frentista não sai dali do posto, como é que ele vai saber o que tem adiante, né? Pergunte a um caminhoneiro que você tem mais chance. Mas só para a gente entender, irmãos, como muitas vezes o orgulho nos coloca em prejuízo. Por isso Paulo diz: olha, eu reconheço, assumo as minhas fraquezas, para que Cristo assuma o controle da minha vida, para que Cristo me oriente, para que o Senhor me direcione. A graça absoluta nos faz absolutamente confiantes em Jesus, confiantes em Cristo. Construindo intimidade com o Senhor, nós podemos reconhecer a eficácia da orientação de Cristo Jesus. Mas a graça absoluta não apenas promove manutenção da humildade, não apenas promove a construção da intimidade, mas também ela promove satisfação, mesmo na necessidade. Paulo se tornou um homem especialista em enfrentar necessidades, em passar por provações e privações. E a gente entende que Paulo foi talhado nesses momentos em que as dificuldades se agigantaram sobre ele, mas onde ele também pôde reconhecer que a graça do Senhor Jesus o estava trabalhando e preparando, capacitando para o que viria a seguir. Observemos o que nos diz o verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas.
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Se olharmos aqui sem o filtro da palavra, estamos diante de um homem masoquista, que gosta de sentir dor, que gosta de sofrer. Sinto prazer nas fraquezas. Não há nada mais humilhante do que a gente se sentir fraco. Você começa a fazer um exercício e de repente você se depara com uma barra extremamente pesada, cheia de pesos extremamente pesados, e que você não consegue movê-la. É difícil sentir prazer numa situação como essa. Você olha para uma situação como as injúrias, quando você é, muitas vezes, achincalhado, quando você é xingado, quando você é questionado, quando dúvidas são lançadas sobre você, você sente prazer nisso? Ninguém sente. Paulo diz, olha, eu sinto prazer nas injúrias. Aí ele segue dizendo, eu sinto prazer também nas necessidades. Eu gosto de precisar. É outra coisa que nos humilha profundamente, porque quando a gente precisa, você tem, né, que baixar a sua cabeça e chegar a alguém que tem e dizer, me empresta, me ajuda, me arruma. Mas Paulo venceu essas barreiras, porque ele tinha prazer nas necessidades. Portanto, Paulo não tinha vergonha de dizer, olha, eu preciso disso. E essa postura diante do Senhor é extremamente abençoadora, porque quando reconhecemos que somos fracos, quando reconhecemos que não somos ninguém, quando reconhecemos que não temos tudo o que achamos que temos, nós somos abastecidos e orientados pelo Senhor. Paulo ainda sentia prazer nas perseguições. Você consegue imaginar Paulo fugindo dos seus algozes e feliz? Hoje vimos a canção do encurralado, pensando em Davi, fugindo de Saul, sendo entregue por seus comparsas, por seus cúmplices. Davi cantando, compondo uma canção, orando ao Senhor. Você consegue sentir prazer nisso? Você consegue se alegrar? A grande questão no prazer que Paulo sentia por essas coisas não é porque Paulo era um louco. Muito embora ele estivesse fazendo às vezes de um louco, para poder mostrar àquelas pessoas que eram extremamente racionais e materialistas o que significa amar o Senhor. Porque de fato é uma loucura amar ao Senhor num mundo racionalista, num mundo materialista, num mundo relativista, num mundo que não conhece divisão entre certo e errado. É loucura amar alguém que prega o sacrifício, que ensina a renúncia. Mas Paulo está aqui realmente fazendo às vezes de um louco, dizendo que sente prazer em coisas que todo mundo quer evitar na vida, para entender o quanto ele depende do Senhor. E somente uma graça absoluta é capaz de nos fazer compreender estas coisas. Por isso ele diz, por amor de Cristo. Portanto, você pode se alegrar quando for perseguido, se a sua perseguição for por causa do amor que você tem por Cristo Jesus. Você pode sentir prazer nas injúrias, se as pessoas te xingam, se as pessoas te desprezam, pelo tanto que você ama ao Senhor. Você pode sentir prazer nas necessidades, se a falta que você sente são falta, ou é falta de coisas que não podem garantir a você uma vida eterna. Cristo deve ser a razão desse prazer absurdo que nos é ensinado aqui por meio de Paulo, que era por ele experimentado, vivenciado e testemunhado. E é por isso que Paulo vai dizer, eu sou forte nesses momentos de fraqueza, exatamente porque não sou eu agindo, mas é o Senhor. Isso nós chamamos de distinções de fé. Paulo se torna um homem preciso. Paulo se torna um homem corajoso diante das perseguições. Paulo se torna um homem fortalecido, porque ele se esvaziava de si mesmo. Paulo elenca todas as suas qualidades, como cidadão, como homem, como religioso,
até mesmo como um espiritual, mas para dizer: isso é nada. O que me sustenta, o que me mantém de pé, o que me mantém firme é a graça do Senhor, porque esta graça absoluta me faz absolutamente dependente de Cristo, dependente do Senhor. Portanto, essa é a perspectiva de Paulo quando ele entende a condição absoluta da graça de Deus. Graça que trabalha na manutenção da sua humildade, que todos os dias o lembra da sua inclinação para o orgulho e do encorajamento para sair de lá. Dessa graça absoluta que também faz com que a sua intimidade com o Senhor seja diariamente construída e fundamentada, intensificando cada vez mais o relacionamento do homem com o Senhor, levando-o a uma absoluta confiança naquele que pode todas as coisas, que é Cristo Jesus. Por fim, colocando numa posição de satisfação, mesmo quando a necessidade é a palavra que o defina. Portanto, se entendemos quem é Cristo e o seu significado para a nossa vida, meus irmãos, não há falta de nada. Paulo poderia dizer: eu sou um homem desprezível, porque as pessoas olham para mim e não veem valor. Sou diferente dos pregadores de minha época. Vivo pela graça, falo de graça, mas reconheço que a graça é tudo em minha vida. Por isso caminho consciente, confiante e dependente. Quanto você depende do Senhor? Quanto da graça de Deus orienta a sua vida? Quanto do amor do Senhor fortalece sua alegria, fundamenta sua felicidade? Falar de graça, meus irmãos, vai muito além de entendermos que fomos salvos. É Paulo também que diz que por esta mesma graça nós somos salvos, mas esta mesma graça também nos introduz numa vida prática, cujas práticas, cujas ações são graciosas. É isso que nós somos chamados a viver, a fazer e a ser. Que você dependa absolutamente da graça de Deus em todos os aspectos do seu viver. Amém? Que Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar dois pastores que nos visitam para que pudéssemos encerrar este momento. Pastor João Batista, Reverendo Cícero. Pedir ao pastor João que ore por nós e ao reverendo Cícero que impetre sobre nós a bênção. Pastor João Batista é pastor na primeira igreja presbiteriana em Goiânia, capelão no Hospital Araújo Jorge, um homem encarregado de confortar pessoas e seus familiares em momentos de dor. Reverendo Cícero é nosso familiar, é pastor na igreja presbiteriana de Nova Glória, norte goiano, né? Está lá já quase... Não, a região é norte, né? Está lá já há quase 5 anos, foi pastor do nosso presbitério, é um homem de Deus e que nos alegra hoje com a sua visita, juntamente com a sua família, sua esposa Janeide, seu filho Davi, sua filha Giovana. Vamos então orar. Vamos ficar de pé, receber a oração do pastor João e a bênção do reverendo Cícero. Ó Deus, nós te louvamos por esta oportunidade, pelo momento em que nós separamos para te adorar, para te cultuar, para louvar, para bendizer ao Senhor. Te louvamos pela tua palavra que falou ao nosso coração, nos edificou nesta noite. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a cada dia um coração humilde, um coração simples na presença do Senhor, um coração que viva unicamente para a glória do Teu nome. Aplica, Senhor, a cada dia a Tua palavra aos nossos corações
e que nós sejamos praticantes e não somente ouvintes da palavra do Senhor. Aceita, ó Pai, a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão pela Tua graça que tem sido derramada a cada dia sobre as nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, queridos. Queridos do Senhor, que a graça poderosa e sempre presente do Espírito Santo do Senhor esteja presente nas vossas vidas, que o amor de Deus os preencha em todo viver, e que as consolações sempre poderosas do Espírito Santo os guie em todos os dias das vossas vidas, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém.